Olá, lendários da Linear, como é que vocês vão? Espero que todo mundo esteja bem. Fim de semana teve Bandai Card Game Festival. Na verdade, não sei nem se seria o festival assim. Várias reclamações do evento, muita gente falando que teve muito scalper, muita gente levando amigo para comprar para sair vendendo, porque estava vendendo uns produtos que são totalmente exclusivos, mas tirando tudo isso, teve muito, mas muito joguinho. Teve um evento gigante de One Piece com mais de 800 jogadores. E é isso que a gente vai ver hoje. Vamos ver a final. Primeiro vamos dar uma analisada. Three, two, one. Chegamos na tela do nosso computador, que já mostra que o evento teve mais de 850 jogadores. Eles não falaram quanto, pelo menos aqui não, tá falando quanto, tá? Nosso Zorinho da Massa, uma lista bem diferente, acabou ganhando o evento. Rayleigh, Luffy que acharam que estava morto, mas voltou. Rayleighzinho de novo, olha lá. Yamato no top 8. E depois, Katakuri, nunca morto, sempre revivido, hein? Depois Bonnie, Rayleigh, Bonnie de novo, Smoker, Bonnie, Luffy Uva, Bonniezinha de novo, Rayleigh, Enel no top 16. Ó, a Bella Bat ainda tá aqui, mas aqui já é top 32, mas mesmo assim, resultado excelente, hein? Luffyzão da massa, Zorinho, Uva. Então, o restinho tudo padrão, nada diferente. As únicas duas surpresas do evento foram a listinha da, vamos ver, a listinha da Yamato. Listinha bem padrão, jogando com 7 Banish. Essa Unami está sendo usada mais do que a ISO pelo Trigger, né? De resto, listinha bem padrão, bem parecido com aquilo que a gente sempre pensou que o deck poderia fazer. Não gosto tanto desse Mihawk, mas consigo compreender ele aqui. Então, isso aqui ainda é um deck que a gente se diverte bastante, já tentou muito, eu e o Rafa. Gostamos bastante, o Rafa principalmente. E se você puder jogar, eu recomendo, viu? Eu gosto. A agressividade dele é muito legal e o ataque do líder é insano, velho. Contra o Luffy ele já entra trigando, é muito bom, velho. Depois, Katakuri da Massa. Esse, como eu sempre digo, eu sou apaixonado pelo amarelo. Foi o primeiro deck que eu montei no One Piece competitivo mesmo. 4 Kumazinho. Listinha padrão também. Acho que a única diferença é esse 4 Kuma, que não tem como não usar. Ele substitui a Mama de 7, né? Que a Mama deixa dar uma escolha. Que o oponente escolhe o que for melhor. Então esse Kuma sempre na vantagem. E a máquina, para mim, era uma das melhores cartas do jogo. Carta por carta. É, é um absurdo. Agora vamos para as listinhas do Zoro. A listinha, vamos para do Relíquio ficou em segundo. Listinha padrão. Acho que aqui nenhuma surpresa. Color Observation Hack, Color do Supreme King Hack, as duas bombas do deck aqui, principalmente para se defender. Melhor carta do deck, Luffyzinho. O resto do deck bem padrão. Abriu na curva, perfeição. Depois, essa lista do Zorinho já tem umas coisas diferentes. Ele usa Rika, que muita gente não usa. Namizinha, tutor, muita gente também não usa, na verdade, pouquíssima gente usa. Aqui é normal e essa Queen. É essa aqui. Se você falar assim, não, eu já joguei com, tá mentindo, hein? Hachan, 2K Counter, só usa 3 Mihawk, 3 Cavendish, joga com 4 desvira líder e dá um soco na alma. Ó, isso aqui eu achei estranho, ele só usa um, então ele pensou que ia ser um por bem mais agressivo para não precisar usar mais, mas mesmo assim ele só usa 3 Mihawk em vez de usar 4. A lista dele é bem diferente. O Mihawk contra o Rayleigh faz muita diferença na curva. Ele faz no jogo, a gente vai ver, eu está assistindo ao vivo. Ele achou, mas eu fico meio assim de não usar 4, tá? Eu acho muito bom. Apesar de não ter counter, eu acho muito bom não usar. E usaria sempre 2. Mas ele é agressiva mesmo nas 4, aqui a lista dele é bem diferente. Tem essas Nami Surge é boa, viu? Não vamos falar que não é. E ela pressiona um pouco quando se for match do Rayleigh, ela consegue bater. Aqui consegue bater.
Então, lista um pouco diferente, se quiser testar, não parece ser ruim, afinal ele ganhou o campeonato. Talvez estava no dia, talvez não, talvez a lista seja melhor que essa que a gente estava testando mesmo. Então, vamos ao nosso joguinho, tela cheia, né? Porque ninguém merece. O Zoro começando, ele acho que não sei como estavam as escolhas, mas provavelmente quem teve o melhor seed deve estar escolhendo, né? Provavelmente eu acho que nesse jogo ele prefere escolher começar para tentar abrir uma curva no 5 melhor, que talvez ele fica um pouco mais atrás. O Rei, como sempre, já vai ser o mais agressivo possível, já começa com uma boa. A melhor curva que ele pode ter na volta é Luffy, Sanji, para tudo mais. E o Zoro, eu acho que ele não consegue ter uma mega pressão inicial assim. Na verdade, ele pode até tentar a pressão inicial, mas é só de bater 5, se bobear esse Rayleigh pode sair tomando. O Rayleigh, pra quem joga, sabe que no final do jogo ele fica com muita carta na mão, ó. E dificilmente ele não ia tomar. O Rayleigh tem a tendência a ter muita carta na mão. No fim do jogo é até difícil fazer as contas. É muito evento, é muita coisa. Então não é. Você não pode dar um soco falando assim, ah, ou é all-in, se você puder ter a escolha de não ir pro all-in, sabendo que você pode ter uma volta, faça, porque a chance de você ir pro all-in e acabar perdendo é gigantesca, gigantesca. Que a gente está em cima do nosso amigo Richard, que é o jogador de Zoro. Ah, aqui é o torneio padrão. Acho que ele só vai agressivar isso. Falar, tem que tirar, não tem como deixar o tutor não. É, searchzinho todo turno. Aqui o Zoro tem que proteger, não dá pra tomar esse 5. E aqui ele não tem a melhor mão, pelo jeito. O Aaron não, com ele não tem a melhor mão, que seria o Luffy pra Sanji, que seria a mão dos sonhos, né? Agressividade total. Ele só faz um tutor, soube agora vai fazer o quê? Um bugzinho também. É. Vai tutorar o máximo possível. Aqui eles não colocam quanto eles fizeram no Day 1, no Day 2 até chegar na final. Ah, que o Rayleigh faz o que gosta, né? E o bom, querendo ou não, esse bug, outra boa, esse bug, querendo ou não, ele consegue agressivar bem também. Ele não é um soquinho pequeno, não. Dá pra virar um soquinho bem grande. Cara, aqui vai depender se nosso Zorinho da massa tem as mãos, não vou falar mão perfeita, mas tá na curva. Se o Zoro estiver na curva, já conseguir dar tap, colocar os três dons, colocar um corpo grande, já fez a tarefa que eu falei. Faz Tashiguinha, pressiona, olha lá. Peroninha na Nami, só pra tirar. Se bobear agora pressiona a bola também, não tem como proteger. Cara, essa é a mão que o Zoro precisa. Pra ele segurar esse jogo, ele tem que fazer Tashig na curva, se bobear na volta, fazer um Cavendish ou até outra Tashig. Ele tem que não forçar ao máximo esse jogo, essa troca de recursos, podendo matar e agressivar a vida. E a Tashig, querendo ou não, ela já é 7.000 também, então é uma agressividade em 2 turnos, né? Então ela vai todo turno que ela tiver na mesa, ela vai agressivar alguma coisa. E agora ele consegue fazer o turno de Luffy. Esse Luffy é bonito, né? Esse Luffy é. E o problema é que eu acho que ele não tem o Sanji, cara. Querendo ou não, é a jogadinha mais legal. Foi pra boa, também é útil, não tanto quanto o Luffyzinho da massa e com o Sanji, tá? Eu acho que o Luffy e Sanji é o melhor combinho possível, mas também já funciona. Acho que é a terceira boa que ele faz, né? E esse Luffy é muito bonitão, velho. Eu gosto desse deck do Rayleigh. Não sei se eu gosto tanto quanto o deck do Zoro. Pela lógica, se o Rayleigh acho que abrir com a curva dos deuses, ele é pra ter uma certa vantagem. O Zoro tem que vir nessa curva Tashig Mihawk, o Tashig Cavendish Mihawk. Então ele começando, o Zoro tem uma curva ímpar boa. Você viu que ele descarta o Cavendish. Então provável ou eu acho que ele vai proteger um e tomar o soco agora, né? Provavelmente tentando ir atrás da Tashig ou de qualquer coisa
que ele consiga pressionar. E vem uma Nami da vida. Pra quem pensou que essa Nami não fazia sentido, tá lá e vem. Pra quem? Pra Tashig, velho. Acho que não precisava nem pensar, viu? A Tashig não tá no turno 8 do Mira, vai puxar. Um soco você toma, o resto você podia segurar. Você segura, você não pode ficar com a vida muito baixa. Ele usa aquilo que deixa imbloqueável, então não dá pra dar aquela deixadela. E aqui eu acho que ele errou, né? É, eu acho que agora ele vai usar a habilidade da boa, só que não tinha em quem eu acho que ele pensou que a outra boa estava na mesa já, então aqui já é um erro, viu? Um erro do Aaron muito grande. Deu um ataque de 5 não agressivou o suficiente, porque ele podia ter colocado esses dois dooms, já que a ideia era mesmo ter dado sec, né? Então, realmente eu não consegui meio que entender essa jogada dele por que fazer isso, sendo que ele também já viu a Tashig, então provavelmente que a Tashig vai atrás da outra boa, ele ia morrer de qualquer jeito, então ele podia ter sacrificado essa boa para ter colocado e ter batido, na verdade. Ter colocado os dons no Rayleigh e ter batido, não ter batido os 5 seco. E agora, essa Tashig. Acho que provavelmente a melhor jogada deve ser subiar e ir atrás dessa boa, né? Matar esse Luffy não vai ser tão fácil. Eu acho que o Iron também nem dá pra deixar esse Luffy morrer. Se deixar esse Luffy morrer, eu acho que meio que ele já tá pra trás. Tá bom que é um soco de 8, mas ele tem que proteger esse Luffy. Ou ele tem outro na mão, ou ele tem que proteger. Acho que não tem, ele não tem muita alternativa. Se ele não proteger, instantaneamente ele tem que ter outro na mão. Mas acho que ele vai proteger sim, cara. Ele já tá meio sem board. Não proteger, ficar só com a boa e o Rayleigh é um jogo que, falei, não tinha por que não proteger, ele era obrigado. Então, um que agora ele vai ter que obrigado a tomar outro soco, já fica com uma vida muito rápido. Mas mesmo assim, ele ainda tem um jogo, querendo ou não, lá, 10 cartas na mão. Não sei se é 10 cartas, muitos eventos. Isso é legal, né? Você coloca um dom e dá um search, é muito bom, velho. Agora, show o Sanjizinho. Querendo ou não, ele tem que fazer quase dois bichos nesse turno. Ou matar alguma coisa daquele lado, sem ser essa perona, né? Que essa perona já fez o trabalho dela, matando as Namis e o que precisava, dando um soquinho baixo. Não sei se ele tem a pistola mole, pelo jeito ele tem, mas eu não sei se valia a pena, que ele vai agressivar bem pouco, né? Então realmente ele teria que fazer, se bobear, dois, tentar colocar o máximo de bicho na board. Ele tinha outro Lufinho na mão, então agora ele já vai fazer o Lufinho para o Sanji. Só que não consegue fazer, como eu disse, a pistola mole. Então, ainda do outro lado tem algumas Tashigs que conseguem impressionar muito. Tá bom que a mão dele agora deve ter, sei lá, 6 cartas, deve ser 6 eventos, mas o jogo acaba ficando começar. Chega num ponto que parece que se o Zoro fizer um Mihawk na curva, que ele só usa 3, fica meio estranho. Querendo ou não, o deck do Rayleigh não é um agressivo que não tem recurso pro late game. Se ver a quantidade de cartas que ele tem na mão, ele tem recurso, vários tutores. Esses dois Luffys fazem muita diferença, por isso que eu falei que ele tinha que ter salvo. Mas se ele não. Querendo ou não, ele desenvolveu bem a board. Falei que ele precisava fazer dois bichos. Querendo ou não, até aqui acaba agressivando no final. Mas se ele tomar um Mihawk na volta, eu acho que tá muito ruim. Sem o Mihawk, eu acho que ele tem um jogo, tá? Tomando o Mihawk, vai depender muito da draw do que ele top DK, velho. Porque agora vai ser aquela tentativa de novo de tentar matar tudo. Tashig, boa. Provavelmente, se bobear, ele ainda consegue pôr um dom nessa perona pra pressionar a boa, que já é chato pra você proteger. E daí ele teria dois socos da Tashig e do Zoro em cima desse Luffy, se ele quiser. Provável que o soco do Luffy, com certeza, o soco do Zoro, desculpa, vai no Luffy. E daí depende de como ele fizer, ele tem o soco da Tashig também no Luffy. Então, acho que fica bem ruim.
Agora vai depender. Tem o Mihawk na curva, desvia, três dons no Zoro, um na Perona e vai pra cima. Não tem o Mihawk na curva, aí é outro jogo, outro pensamento, e se bobear, aí tá bem ruim pra ele. Tudo vai mudar se ele tem o Mihawk na curva ou não. Por isso que eu acho estranho não usar quatro, ainda mais se. Pra jogar desse jeito tem que ter o Mihawk na curva, né? Isso aí na verdade ainda não necessariamente tem que ter, mas não dá pra você pensar em proteger essa boa, né? Apesar de ter 10 cartas na mão, não tem por que você pensar em proteger. Tem mais dois. Tem até a Nami podendo bater na volta se precisar. Se você tem que descartar mais uma carta. Isso aí, tem que agradecer pelo que ela já fez. E falar até amanhã e continua. Eu acho que ele tá pensando muito, o Richard, mas pra pensar muito, ele não deve ter um Mihawk, né? Porque o Mihawk é a melhor jogada disparado. Não teria nada de outra coisa. Talvez ele tivesse até outra Tashig. Podia conversar um pouco, mas mesmo com outra Tashig, eu não sei se seria tão bom. Talvez Tashig para tentar matar esse Sanji poderia ser uma jogada meio útil. Agora eu não sei, na verdade, se essa jogada da Tashig agressivando literalmente já é a melhor. Porque ele podia agressivar esse Luffy para ver se ele conseguia trocar. Então, provavelmente, ele tinha um Mihawk. É por isso que eu não entendi. Ele podia ter feito um Mihawk primeiro, colocado esses dons no Zoro, agressivado o Luffy, desvirado, agressivado o Rayleigh, e daí ter batido com essa Tashig até no Luffy. Isso aí, na verdade. Se necessariamente seria ou foi a melhor jogada ele já agressivar primeiro. Aqui é muito estranho. Provavelmente ele vai proteger o Luffy e vai tomar o soco na vida. Ele tem que ter a pressão na volta. E aqui é muito bom, né? Você dá -1000 pra tudo, mais dois pro seu líder chega a ser um absurdo. Eu falei, agora provavelmente ele vai tomar esse soco, vai zerar. Ah, não quis tomar. Dava até pra você ter falado que ele compensaria tomar esse soco e agora ele vai agressivar pra tentar limpar meio que a board, assim. Não sei. Porque agora, querendo ou não, ele tem cinco cartas na mão. Ainda é um número relativamente alto. Eu acho que ele tem uma pistola mole. Provavelmente ele tire, diminua aqui ou vá atrás daqui. Tudo depende. Eu acho que primeiro ele vai agressivar para ver se ele mata aqui no soco normal. Para depois ele pensar qual vai ser a jogada que ele vai fazer com a pistola mole. Porque ele tem algumas saídas pelo jeito. Eu vou falar que ele achou a segunda, mas pelo jeito não. Isso é muito bom, cara. Dar -1000 é muito bom. Se fosse pra um só, não é pra tudo. Chega a ser absurdo. Eu acredito que dá pra agressivar primeiro na Tashig, porque não tem como você ir pro all-in esse turno, mesmo quando a gente tem duas cartas na mão, ele tem um blocker. Então. É o que eu faria, agressivaria a Tashig. Acho que não dá pra tentar brigar nela, em momento nenhum. Aí agora, pela lógica, dá pra você fazer uma pistola mole no Mihawk, né? E matar essa Nami. Depois só matar essa Perona no soco. E deixar ele só com o Zoro Mihawk. Querendo ou não, se você conseguir segurar um, você deu uma reviravolta boa nesse jogo. Porque o Mihawk não vai poder defender agora. Eu não sei se deixar essa Perona em jogo é a melhor jogada, viu? Eu acho que dá pra você matar essa Perona e essa Nami. Querendo ou não, ou a Perona e a Nami vão atrás dos seus bichos pequenos, cara. Então talvez dê pra. Era até compensador matar. Porque você acaba colocando 3-11 em cima. Sendo que você podia fazer uma jogada melhor. Sei lá, no meu ponto de vista, é claro. Eu sei que ele quer ser full agressivo, mas não custava nada dar uma matada nessa perona, não.
Ele vai deixar pra proteger com esse Mihawk o último soco, se ele quiser. Por isso que talvez até essa pistola mole dava no Mihawk pra dar menos dava, pra pensar. Só pra dar aquela assustada. Mas ainda acho que ele tinha que ter uma tela saperona, cara. E agora é um pensamento se ele vai querer bloquear com o Mihawk ou não, ou só vai tomar. É que fica muito estranho só tomar no seco. Se ele tem. Pela lógica, ele tem o. Eles viram o líder lá, né? O Zoro lá, ele vai tomar no seco mesmo. E agora vai ser só agressivado pelo Zoro, pelo Rayleigh, vai proteger só com o Mihawk, descartar. É, passou com o que dá menos pra todo mundo. Provavelmente, novamente, essa perona vai bater. É, aí vai matar. Eu acho que eu teria tirado essa perona, velho. Ah, provavelmente não teria dado esse toco de 5 não. Acho que não ia afetar tanto, dava pra ter colocado mais dom nesse Luffy, mais dom no Sanji e agressivar melhor. Acho que essa jogada não. Colocar os três dons ali não fazia tanta diferença do universo, assim. Cara, eu acho que o soco mais safe é matar esse Sanji primeiro, né? Querendo ou não, são 5 cartas na mão e uma vida. O jogo acabou ficando estranho até pro Zoro. Olhando, querendo ou não, ele comprou uma carta muito boa também, né? Ele comprou uma outra Tashig que, querendo ou não, pressiona demais se não acabar o jogo nesse turno. Se tipo, você me matou nesse turno ou não, tem uma volta. Querendo ou não, se ele conseguir limpar bem a board. Esse Sanji provavelmente esteja morto. Comprando a Tashig, a Nami lá de cima também tá morta. Ele vai ter os dois Luffys e o Rei. É, não é tão. E um, querendo ou não, ele vai ter um blocker e duas vidas. Tem que ter um rushzão, um monstro pra conseguir zerar e tentar ganhar, viu? Porque só com a board. Esse ataque aqui, ele não coloca os três ons porque ele não precisa. Tá, você fala assim, porque ele vai desvirar o líder, daí ele coloca mais um depois que ele desvirar o líder. Aí ele bate, usa habilidade, desvira. Se ele já bater usando a habilidade para desvirar, ele não consegue atacar de novo o personagem de custo baixo. Então ele bate só no seco, tranquilo, só para o oponente realmente descartar. Ele, tipo, ele força só um gaste a carta, sabe? E depois ele vai desvirar os dons, vou pagar 3, desvirar o líder, adicionar mais e desvirar e bater de novo. Então é por isso que ele dá esse ataque de 7 meio estranho. Você fala, pô, não colocou 3. E aí esse Luffy ter morrido seco assim, fácil, também não é tão. Também me surpreendeu um pouco, tá? Eu acho que agora com esse Luffy morrendo tão fácil, ele não vai pressionar outro Luffy, ele vai pressionar esse Sanji, ele vai dar tap na Nami lá em cima e vai atrás de Nami com Nami. E no final ele deixa só o Rayleigh e o Luffy na mesa. Aí ficou estranho. Eu achei que ele ia brigar pra proteger esse Luffy, viu? Realmente achei. Porque daí ele conseguiria voltar com um Luffy, com dois Luffys, ou Luffy, e um Sanji, mais o Rayleigh pra tentar agressivar na volta. Mas do jeito que tá agora, mesmo que ele tenha uma volta boa, por assim dizer, eu acho que tá estranho. Agora ele tá muito pra trás. Se ele tomasse outro Mihawk, do jeito que tá, ele literalmente tinha perdido já. Eu não vejo uma volta se ele toma outro Mihawk. Ele não bateria com o Zoro, mas dois Mihawk na mesa já tinha travado totalmente. Mas pelo jeito que ele jogou, ele vai fazer a Tashig, dar tap na Nami, adicionar os três dons, ó. Vai trocar Nami com Nami, né? Também não dá pra você gastar pra proteger. Se você não proteger um Luffy, você não vai proteger uma Nami. Aí agora vai desvirar, deixar o líder ativo. Agora vai atrás do Sanji, né? Não tem por que ir atrás do Luffy. Porque não proteger esse Sanji é muito ruim agora, velho. Nossa, é muito ruim. O Zoro tá batendo 10. Não tem por que, porque não tem como proteger esse Sanji, velho. É só aceitar, dar a draw, tentar comprar uns dois Zoro Rush, porque
Kid Killer, não sei se. Pelo jeito, acho que ele não tá usando Kid Killer, né? Tem algumas listas que usam Kid Killer. Sei, ele precisava tentar agora ser o Turbo Rush e eu acho que não rolou, não. Vamos ver que ele nem mostrou que ele comprou, mas pelo jeito ele comprou um bug. Agora esse soco ele vai ter que tomar, né? É aquele soco que você toma e espera pra ver se o cara é feliz e ataca com esse Mihawk. Mas o Richard não tinha porque bater com esse Mihawk, né? Ele não tá muito safe, ele tem duas vidas, um blocker. Tá bom que ele tem uma carta na mão, mas ele tem uma Tashig, uma Perona, um Manami, um Mihawk e o Zoro, grandão. Pelo jeito, se tem a pistola mole, como eu acho que tinha na mão aquela hora, ele vai ter que matar a Tashig. Tá bom que o Rayleigh tem oito cartas na mão, eu acho. É, quatro, oito ou nove. Dois, três, quatro, cinco, oito cartas na mão, vai fazer o bug. Acho que a primeira jogada é fazer o bug pra ver o que acha, né? Tá bom? Também falar que tem uma volta enorme é meio estranho. Só de ficar o Mihawk e o Zoro já não é uma mega volta assim. São dois socos grandes, apesar de ter como proteger os dois. Carta que dá -1000 para todo mundo e mais dois pro líder é absurdo, né? É que ele revela tranquilamente. Então, eu acho que provavelmente normalmente que esse turno ele vai começar forçando o bug. Ele já subiu o Luffy pela pistola mole mesmo, porque senão ele não consegue nada. Tem que ter 6.000 lá. Então, provavelmente é o bug primeiro, pra ver o que ele vai. É o bug first, dá aquela tutorada. Achou outra pistola mole. Agora dá pra. Ah, não vai mudar tanto essas duas. Ele acho que ele mata dois só. Não afeta tanto a board fazer duas. Porque querendo ou não, ela deixou sete, né? Tá. Primeiro, soco com o Luffy secão, ele vai ter que tomar, não tem por que tentar fazer nada. Pelo jeito ele trigou alguma coisa, só não quer fazer, né? Ou quer. Da hora que o deck dos outros tem pouco trigger, ele já acertou uma Nami, pra você ver como ele tava num dia muito, muito inspiradinho. Quando agora ele triga de novo e não quer fazer, provável que é o que desvire o Zoro. Porque se fosse a Nami, com certeza ele já tinha feito, pra ter mais um bicho e um tutor, né? Então, é só um desvira o líder, o que é, nossa, já deixa ser muito ruim, né? Já tava ruim de qualquer jeito. Agora parece que piorou. Não é quando você fala tá ruim, mas parece que piorou. Tá bom que a mão é oito cartas mesmo, sabendo que tem a sua mole que é obrigado a fazer nessa Tashig, né? E ele é obrigado nessa Tashig. Ah, já tá de 8 foi o melhor do universo? Ele é obrigado a blocar e descartar. Uh! Dava pra blocar e ter descartado? Acho que tava, né? É. Matou a Tashig. Os dois do up era meio que obrigado que ele ia passar. Será que ele não tinha nada pra descartar? Acho que não, pra ter trocado, né? Acho que não ia mudar tanto ter tirado esse blocker descartado, ou ele não tinha, tentou achar algum recurso. E agora? Como você começa dando soco aqui? Cara, pior que é difícil dar soco pra ganhar aqui, hein? É muita carta na mão. Dois eventos você sabe. Tá, se ele for com o Mihawk. Se ele é agressivo com o Mihawk, ele vai pra ganhar mesmo. Ah lá. É muito bom esse evento, velho. Cara, como é forte. -1000 pra tudo, e mais dois pro meu líder. Olha lá. Ai, esses três dão up é muito. Ah, como é uma tristeza, né? Ele vai conseguir proteger esse, porque ele já tinha mostrado, mas a hora que ele desvirar, acabou, né? Ele tem, né? Se ele pensou muito aquela hora e não fez, era a Nami.
Que se fosse a Nami, ele já tinha feito. Era certeza que era. Ele ficou pensando se tapava lá, mas não valia a pena fazer nada, dá mais 1000. Não tinha como ele perder. Então, 1-0 pro Zorinho da massa. Game 2. De novamente o Zorinho começando com a nossa peroninha. Eu pensei até que o Rayleigh podia começar, tentar agressivar mais. Tentar. Tá bom que eu sei que a curva boa é Tutor, Luffy, Sanji. Mas às vezes você podia tentar dar uma fugir do ímpar perfeito do Zoro. Começou tutores para os dois lados. Tá bom, pode ser dois tutores então para o Rayleigh, que não falha nunca, né? Não tem como falhar esse deck dele. O deck do Rayleigh eu acho que é infalhável os tutor. Depois até vou pesquisar se dá para falhar. Mas deve ser massa, a porcentagem de falhar com esses tutor do Rayleigh deve ser bizarra. Eu acho que eu esperava que ele fosse começar igual, aceitando todos os socos para tirar mais vantagem, mas dessa vez ele quis proteger o sim. E aqui provavelmente de novo ele vai para a curva Tashig. É por isso que eu falo que é estranho de ter três Mihawk. Que você olha o Mihawk, eu posso pegar o Mihawk, quero pegar porque só tem três. O Tashig tá na curva 4, mas você precisa dela na volta. Cara, e o Zoro também que abriu com Turbo Search aqui, cara. E agora, outro? Ah, agora você tem que pegar o Mihawk, né? Tá bom que você achou o Tashig, mas você já jogou um Mihawk profundo. Se você jogar o segundo, você não acha mais. Então acho que ele era obrigado a pegar esse Mihawk de qualquer jeito. E aqui de novo, mato Totoro. Não tem por que não matar esse servicinho. E agora ele vai ter a jogada dos. Será que ele tem o Luffy Sanji agora? Ah, pelo jeito já vai. Ih, não. Será que tem? Não tem. Tem, não tem. Não tem. Não tem, não tem, não tem. Mas ainda ele vai tentar pressionar o máximo possível. Eu acho que o Zoro vai fazer aquela jogada de tentar. Agora achou o Sanji. Vai tentar proteger o máximo possível para não aceitar. Ah, ele tem um Zoro Rush também. Olha lá. Cavendish, ele não é ruim nessa match, igual ele fez parecer descartando, porque é agressivo, você consegue forçar para desvirar, mas não é tão bom contra a curva da Tashig, que é o que ele já tem. É, eu acho que ele não tava esperando esse Zoro não, pela curva dele. Eu acho que ele vai tomar o primeiro e vai proteger o Rayleigh, né? É. Toma o primeiro, protege o Rayleigh, tá na curva 5. Tá bom que a Tashig não vai fazer o maior valor do mundo dando tap, mas você tem um corpo na mesa, já coloca os dons em cima para fazer o Zoro. Não tem por que proteger nada, né? Na volta você já tem, ela sabe que não vai morrer, porque se a Satashig morrer, a pressão do outro lado tá minúscula, cara. Porque daí ele vai fazer a pistola mole e vai matar. Ele é obrigado a fazer Luffy Sanji agora. Não tem como. Não tem por que não pressionar desse jeito. Ele tem que fazer dois nesse turno. De novo, senão ele vai ficar muito para trás, apesar desse. Por isso que eu falo, o bug é bom porque ele consegue agressivar fácil nesse deck. É um dos melhores. Na verdade, é o melhor do Drop 1, que é agressivo assim, mas ele é obrigado a fazer Luffy Sandy, né? Acho que não tem outra jogada que seja tão vantajosa para ele. É, vai ser, né? É, com certeza vai ser. Não tem porquê. Se ele fizer só o Luffy ou dropar, sei lá, até dois Sanjis, que parece que é o que ele tinha na mão, ainda fica muito ruim, cara. Querendo ou não, ele pode ter outra Tashig, um Sanji já vai. Tá bom que um Sanji pode ir de qualquer jeito, mas o Sanji é pequeno perto do Luffy. A habilidade do Luffy é muito boa. Então, o Luffy é o que ele precisa fazer o mais rápido possível. Pela lógica, ele não tinha no turno passado. A Sanji, acho que ele comprou uma no tutor e outra ele comprou ou no turno. Mas agora, ainda não acho que tá ruim. Tá ruim se ele tomar outra Tashig de novo. Se eles tomar duas Tashigs de novo, prova que esse Sanji morra mesmo. Ele vai atrás do Sanji, não vai atrás do Luffy. Então, ele já tinha, ele achou uma, ele tomou essa Tashig. Querendo ou não, não dá de novo pra proteger esse Sanji, vai ter que morrer. Tá bom que se dá um draw, mas é muito chato. Se fosse no Luffy, ele conseguia proteger. Ele tomou duas Tashigs na curva os dois jogos, cara. Os dois jogos foi quase a mesma coisa. Foi Tashig, Tashig e Mihawk. Provável na volta ele vai tomar o Mihawk.
Essa é a mão que o Zoro precisa nessa match, não tem como. Isso que ele já tinha colocado uma Tashigi pra baixo, né? Ele tutorou, tinha Tashigi Mihawk, ele pegou a Tashigi, fez o outro tutor, pegou. Achou Tashigi Mihawk de novo, mas ele não podia colocar o Mihawk pra baixo. Então eu vou falar, ser bem sincero. Tá bom que agora o Aaron achou um outro Zoro, então, que faltou pra ele no primeiro jogo, mas mesmo assim não tinha como ele ganhar. Mas parece tão estranho, né, chegando nessa hora. Parece que você tem que acelerar mais Luffy, mais Sanji. Parece que você tem que acelerar tanta coisa e o outro lado tá cuspindo, tá cheio, vai cuspir Mihawk. Ah, e essa habilidade do Zoro, querendo ou não, dá dois ataques desvirando. É chato demais, tá? Mas eu gosto do deck, não vou falar que não. Tem um vídeo no canal, a gente testando com uma lista de um dos brasileiros. Essa lista do Richard é um pouco diferente, não sei o que achar dela, na verdade. Acho que eu prefiro a lista que eu joguei. Eu nunca joguei um campeonato de Rayleigh, só alguns jogos. O deck parece ser bem consistente, o que me agrada mais na parte. Tá bom que o Zoro é muito consistente, tá? Não tô falando de que me agrada mais nisso, tô falando que me agrada bastante decks que são mais consistentes do que Turbo All-In ou qualquer coisa do tipo. O deck só joga realmente por causa desse Luffy. Tá? É as jogadas que eles precisam fazer é sempre essa, Luffy pra Sanji. E ele ainda poderia tentar. Eu acho que ele tá tentando deixar esse Zoro para ser aquele rush final, que é o que ele precisa quando não tem na curva. Esse é o turno que, se quisesse até esse Sanji, ele poderia dropar, tentar ter mais coisa para volta, tentar ganhar na volta. Pelo jeito que o Richard está jogando, de saber que ele não pode forçar tudo, tanto, tomar tanto soco no começo. Então dava para tentar fazer esse Sanji, mas ele preferiu tirar Tashigi, que também não é uma jogada ruim, tá? Esse Sanji que ele não é bom, ele agressiva bem também. Tá bom que ele é 2K Counter, por que não, mas ele agressiva bem. E aqui de novo fica quase a mesma linha do outro jogo, só que agora o lado do Aaron é um pouco melhor. Então talvez pelo lado do Aaron, se, vamos falar um pouco não, é bem melhor do que estava naquela volta. Aquele outro jogo que ele conseguiu dropar dois ouros, desculpa, dois Luffys para o Sanji. O Richard vai ter que jogar bem agressivo, tipo, de talvez e tentar matar no letal na volta. Então, não sei se o quanto ele pode esperar nesse jogo, mas provavelmente ele vai tentar o letal na volta, porque esse jogo a pressão tá bem maior. E querendo ou não, ele já achou um Zorinho. Eu acho que ele vai tentar forçar para proteger essa Tashig. Tá bom que essa Tashig é muito estranho, fica parecendo que tá muito parecido com outro jogo, né? Com ele com três vidas, a board tá maior. Mas eu acho que essa Tashig tá morta nesse turno, então por isso que ele agressivou os oito. Ele sabe que talvez até na pistola mole ela vai morrer, ou ele vai. Não tem por que agressivar ela. Ele vai para. O Aaron tem que ir pra cima dele pra tentar ganhar na volta também. Então fica meio que um jogo de dois turnos. O Richard talvez tenha dois. O Aaron só tem mais esse mais um no máximo, cara. Ele não tem mais do que isso. Ou ele ganha em dois turnos, ou o jogo para ele não tem mais jogo. Ele não tem mais que dois turnos. E eu acho que é a mesma coisa pro Richard. O jogo tem mais dois turnos a partir de agora. O Aaron vai agressivar o máximo possível. Não tem por que não agressivar o máximo possível. E, tipo, até falar assim, tentar controlar essa board. Não, é matar essa Tashig só com a pistola mole e fazer a quantidade maior de bicho possível e tentar ganhar na volta. Querendo ou não, ele tem muita coisa, tem o Kid Killer ali também. A mão dele tem esse jogo, tá muito melhor que no primeiro na parte da agressividade, não tem como. Ele achou muito, muito Luffy. Então, agora esse jogo ele fica um pouco, vamos dizer a palavra, mais emocionante, assim, melhor pro lado do Rayleigh, mas ainda tem um Mihawk 8 ali, um Zoro que sempre acha a carta que desvira o líder
Não, essa lista. Olha lá. Eu achei realmente que ele não ia agressivar com o Sanji em cima, tá? Eu realmente pensei que não faria tanto sentido você agressivar essa Tashigi. Eu achei que a pistola mole seria a melhor jogada e tentar agressivar na cara. Mas talvez eu não goste tanto dessa jogada assim. Porque seu ataque do Luffy já ficou pequeno, só o 2K Counter. E agora ele pode fazer o Kid Killer ou pode fazer o Zoro. Mas parece que as duas jogadas seriam melhor tentar no turno do Rush. Então talvez o turno da volta, que seria o turno do Rush e Full All-In. Então talvez o turno do Zoro agora até seja legal. Mas não sei se esse ataque de 6 é o melhor do mundo. Porque se o Fischer tiver um 2K Counter, ele vai descartar, não tem porquê. Ele só não protege esse ataque se ele tiver só uma carta de. Se as duas forem um K. Aí ele não protege esse ataque. Mas o for 2K Counter ele vai descartar. E agora, eu não sei se eu bloquearia tão cedo, não. Porque você pode tomar um Kid Killer ou um Zoro muito fácil. O Zoro não vai pra cima desse Mihawk também, né? Então, é que fica meio que um soco você vai tomar de qualquer jeito, né? É, ficou meio por isso mesmo, um soco você toma de qualquer jeito. Os dois Dons Up pra ter a mesma jogada do outro jogo. Ficou dois turnos mesmo. Daí é o que eu imaginei. O Richard faz as mesmas contas que ele fez no outro jogo. Não sei o que ele comprou. Qualquer outro Mihawk que se ele top deck a outra até Shig igual ele fez no outro jogo, ficou muito parecido os jogos. Mas muito, aí ele tem aqueles vídeos Zoro, o que é padrão pra ele já, né? Só que acho que dessa vez ele só tem um. O outro ele. Naquele jogo ele também só tinha um, comprou da vida o segundo. Querendo ou não, a pressão agora é maior, mas pelo jeito que tem outro Mihawk na mão. Nossa, esse segundo Mihawk melhora muito o jogo pra ele, né? Eu acho que aqui é dropar o Mihawk e ir atrás desse Sanji, né? Pior que dá pra ele ir atrás desse Sanji com a Perona. Se bobear, ele vai atrás desse Sanji com a Perona, vai tomar a carta que dá -1 pra tudo. Eu não sei o quanto ele, com dois Mihawk, precisa se preocupar. Querendo ou não, são duas, seis, acho que são 6 cartas na mão, né? Uma vida seriam 7 cartas na mão. Eu não sei o quanto ele precisa realmente se preocupar em até agressivar com esse Mihawk ou não. Querendo ou não, é dropar o segundo Mihawk, colocar os dons no Zoro. Provável que ele vá para a jogada da Perona, pro Aaron acabar gastando a carta mesmo. E que essa jogada da Perona só com um casinho, ela acaba sendo meio ruim se tomar e dá menos, né? Mas é bom que você faz o oponente gasta, faz o Aaron gastar o 2K count no líder, né? Que dá mais, porque querendo ou não, ele dá -1.000 pra tudo, ele coloca -1.000 em tudo, mas dá mais 2.000 pro líder. Então ele faria o Aaron dar mais 2.000 pro líder, que ele seria inútil, só protegeria da Perona, né? O soco da Perona no Sanji. Então não é uma má jogada. Acho que é a jogada que eu faria também. Eu daria esses três, faria o Aaron ter que descartar alguma coisa, que eu não tenho ainda o outro soco da outra perona se eu quiser. Então, pra mim, não seria a pior jogada do mundo, né? Mas você viu que o Aaron não protege, não dá pra proteger. Esse Sanji é muito bom na agressividade, mas é muito ruim no turno. Tá bom que a carta é muito boa, né? Não dá nem pra reclamar. E eu falo, pra mim, esse segundo Mihawk é muito bom. Cara, eu vou atrás do Zoro, não me preocupo com esse Luffy, não é. A jogada é atrás do Zoro. Querendo ou não, ele precisa só tirar um bicho da mesa. Ele não precisa se preocupar. Ah, o Aaron tem que tomar esse soco, né? O Aaron não tem por que não tomar esse soco também. E agora, cara, apesar de ter o Kid Killer na mão, eu acho que você tinha que ter dois bichos com rush nesse turno. Porque dois Mihawk foi duro, hein? Essa boa é boa, mas eu acho que não é o turno dela, não. Cara, acho que você não tem volta mais, não, né? Não, olhando o jogo, parece que realmente ele não tem volta.
Essas peronas são úteis, né? Para agressivar esses bichos pequenos na hora certa. As peronas são bem úteis. Cara, eu não sei o quão difícil é nesse turno fazer todas as contas do universo. Pro lado do Aaron, ele até consegue jogar em volta da board do jeito que tá. O único problema é deixar o Zoro ativo. Então, querendo ou não, ele usa quatro, cara. Essa lista do Richard é muito agressiva, velho. Ele usa quatro, ele tenta que desvira o líder. Só desvira o líder porque é isso que ele vai fazer. Ele não vai pensar em outra jogada. Ele usa quatro. Querendo ou não, a match não é tão ruim pro ele, não, cara. Realmente não acho que a match é a pior do universo pro Rayleigh. Eu acho que o Rayleigh tem uma chance boa. O único problema é que ele tomou tudo na curva. Ele tomou duas Tashig, voltando de Mihawk, voltando de outro Mihawk, cara. E é isso que ele vai jogar os Mihawk na frente agora. Não é muito, eu acho que na tranquilidade. Porque querendo ou não, agora ele mantém as duas vidas, não toma. Ele podia tomar o que não, que dá imbloqueável, né? Mas é pro líder. Mas agora ele se mantém no jogo porque ele sabe que a volta dele é muito boa, cara. Ele sabe que a volta é muito boa. Essa jogada é legal porque ele dá menos, mata Tashig e ele vai pressionar com o Luffy. É, ele vai depois pressionar com o Luffy, o outro, né? E agora é legal que esse ataque ele pode só proteger com o Mihawk, que ele sabe que o Luffy só pode pressionar um dos dois. Olha lá. Não tem porquê, esse ataque é muito estranho. Na verdade, é um pouco meio que indiferente, mas é legal. Que o Mihawk ele só segura. Fala assim, se você quiser matar, agora você é obrigado a vir com o Luffy. E nada mais do que o normal. Vai ficar com os dois dom up de novo, para fazer a mesma jogada de sempre. Querendo ou não, ainda agora ele vai fazer, se bobear, ficar a mesma board do outro jogo, cara. O Richard vai bater no Luffy, não dá pra proteger o Luffy. Desvira, bate, ele protege, vai setar por ativo. Ele, na verdade, ele até pode, se ele quiser, não setar por ativo. Não tem porquê, mas ele podia até não setar para ativo. Mas não tem como, velho. Cara, em 2-0. 2-0 Zorinho da massa. Cara, mesmo se ele seta para ativo, vamos supor que ele podia não ter, não querer fazer a jogada. Mas não tinha por que não fazer. Mas mesmo se for que ele não quisesse fazer, ele não perdia o jogo. Ele ainda tinha um blocker, duas vidas. Não tinha por quê. Querendo ou não, aqui, vamos supor que a mão do Aaron fosse a melhor mão do universo. Ele ia pressionar com o Zoro, desvira se estava para ativo, se ele tivesse outra jogada, mas como na lógica ele não tinha. Desvira se está para ativo, bate de novo, faz calar com a mão, ele decide o que faz, se quiser pressionar com o Mihawk ou não. Mas se não quiser pressionar com o Mihawk, mano, mesmo assim é muito difícil de perder. Ele tem que setar as coisas em cima, a mão dele acabaria por proteger esse segundo ataque do Zoro. Ele ainda tinha duas cartas na mão, então cara, eu acho que não é tão passeio no parquinho igual foi os jogos, tá? Eu acho que o nosso amigo Richard abriu com a curva muito forte. Três tutores nesse jogo no começo, duas Tashigs na curva. Os dois jogos foram duas Tashigs na curva pro Mihawk. E esse ele ainda forçou outro Mihawk. Então, cara, era o dia dele. O Aaron, pra mim, abriu muito melhor nesse segundo jogo do que ele abriu no primeiro. O primeiro ele ainda conseguiu zerar, mas segundo o Mihawk nesse jogo e do jeito que foi o jogo foi mais difícil. Então, essa foi a final do Bandai Card Game Fest. A gente teve muitos eventos, teve Dragon Ball, teve Digimon, teve Gundam. Eu vou fazer um vidinho da final do Gundam também. Um deckzinho, um UG ganhou, que não é o Tier 1 do formato. Se você joga Gundam, acho que ou não joga, o formato são três Tier 1, que seriam o GW, o R e o W.
Esse UG é meio que um tira um e-mail, então foi meio que surpresa, mas teve muito G. Você jogar Gundam ou tá entrando, quer entrar, o G é o deck mais barato do formato, tá? Querendo ou não, os outros são um pouco mais caros. Acho que o GW deve ser o mais caro. O GW é o único que tem uma mini cólera, um mini mata-tudo. O jogo é bem legal, a gente tá gostando bastante. Vai ter o regional aqui, já que vendeu todos os ingressos, vai ser um evento para um jogo que está começando bem legal. O grupo de Gundam também é bem legal, se você gosta tanto do jogo ou do anime, desenho. Gundam tem uma fanbase enorme aqui no Brasil e no mundo inteiro. Por isso que já é um jogo que entrou com dois pés no peito, tipo One Piece, entrou muito grande no mundo dos card games. Mas por hoje eu acho que é isso aí. Se quiser mais análise, a gente vai fazer um videozinho de OP13 agora, tá? Se você não comprou as cartas pro OP13 ainda, cara, vou falar pra você, você vai ter que pagar mais caro. Ainda dá, mas vai ser mais caro, viu? Então a gente vai fazer um videozinho analisando o OP13, falando o que comprar já, porque você já tem, se você não comprou, você tem que comprar logo. A não ser que você vai jogar de Mu, que é quase o OP13, você vai ter que desembolsar uma graninha. Esse Zoro que você está vendo aqui, ele é Tier 1, viu? Não queria desanimar você que não gosta do Zoro, mas ele é Tier 1 no próximo formato, tá? Ele ainda está junto com o Imu e com o Acezinho, tá? São os três decks Tier 1 do formato. O Roger tá um pouco abaixo. E depois vem os dois Luffys, o RG. E ainda no Japão não é tanto. Mas o Snakeman aqui a galera se esforça bastante. No Japão um pouco menos, mas ele ainda tá lá. Então seriam por os três decks 1.5 do formato, assim. Mas os três são Ace, que é o top um do formato, e Mu, que tá em segundo, e depois Zorinho da Massa. Se você não gosta do Zoro, sinto muito, mas você vai ter que ver muito Zoro ainda, cara, se você joga. Falando nisso, os ingressos do regional que ele vai ter de One Piece venderam uma velocidade da luz. Isso só mostra o quanto o jogo tá crescendo. E o quanto qualquer evento grande que fizerem vai atrair muita gente. Vem muita gente de fora, vem muito chileno, chilenos principalmente, mas vem muito argentino, vem muita gente para jogar. E se você joga Pokémon, também ontem e hoje abriu os ingressos do Like. Isso também. Esse vem gente do mundo inteiro, principalmente dos Estados Unidos. A premiação que é o internet, não de Pokémon, a premiação é absurda. Se você quer conhecer só sobre o Pokémon, você não precisa nem jogar. Só vá no evento, cara. O evento é um absurdo. Você tem filhas como eu, vá no evento, foto com Pikachu, e é um evento absurdo. A gente não vai jogar, mas a gente vai estar lá cobrindo o evento, fazendo bastante coisa. Então, se quiser, fala um oi pra gente no evento, manda uma mensagem aqui, que a gente vai se encontrar lá. Se quiser dar uma jogada, a gente está desenvolvendo não vou falar, não é um vídeo novo, mas um conteúdo diferente. Vai ser um conteúdo novo que a gente vai jogar contra as pessoas que seguem a gente. Então, e quem ganhar, tanto eu quanto a pessoa, abre um boosterzinho da massa. Você vai escolher o jogo, One Piece. Por enquanto, os únicos jogos que a gente está jogando e tem todas as cartas, todas não, mas a maioria vai ser One Piece, Pokémon, Gundam e Magic, principalmente Pauper ou Modern. Não vai querer jogar um Vintage no Magic, hein? Que aí você vai quebrar as pernas. Aí eu vou ter que usar Proxy se eu jogar no mall, porque senão não tem como. Mas de resto a gente tá tentando, a gente vai comprar umas cartas de Digimon, Lorcana. A gente vai tentar deixar um ou dois decks de cada formato. Daí vai ser um desafio contra a gente. Quem quiser, é só. A gente vai escrever, vai fazer certinho, vai falar pra vocês como é que é, mas vai ser bem legal. Vou filmar uns testes aqui, vou mostrar pra vocês para ver o que vocês acham, como vocês querem mudar. Mas o vídeo ficou até longo demais. Mas obrigado por assistir, compartilha. Qualquer coisa, coloca aqui nos comentários. E aí, você acha que é um passeio no Parque Cruzeiro igual foi aqui? Ou você acha que dava para ter alguma coisa diferente? Eu acho que no jogo, tirando aquela jogada do Aaron sacrificando a boa para nada, eu acho que não tinha muita diferença para fazer nesse jogo, não, cara. Eu acho que o Richard, a lista dele é um pouco diferente. Ele comprou a parte certa do deck, o jeito que tinha que ser, e não deu muito para segurar. É isso que tem que ser.
Mas se você tá jogando de Rayleigh, não desanima não. O deck é bom e dá pra ganhar essa match, viu? Essa é uma match ganhável. Então, galera, aquele abraço, se cuidem e te vejo no próximo drop.